Fala Cedro, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, espero que estejam bem, espero que estejam cada vez mais felizes com Jesus e cada vez recebendo mais desse fogo fresco que foi prometido para a nossa igreja. Hoje, aqui a gente vai começar uma nova série no nosso canal no YouTube, onde a gente, pensando em você que não consegue assistir a pregação de 40 minutos, para você que não consegue dedicar muitas horas do seu dia ao devocional, hoje a gente vai apresentar um novo estilo de vídeo. A gente vai fazer uma palavra curta de 8 a 12 minutos para você ter o coração edificado e não precisar dedicar altas horas, tá bom? E o nosso primeiro tema de hoje vai ser resgatando a nossa verdadeira identidade, que é justamente o tema que leva a nossa igreja, tá bom? Mas para a gente entender muito bem esse tema, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, na cronologia da Bíblia, e vamos voltar lá em Gênesis. Gênesis 1:26, Deus vai criar a gente, a imagem e semelhança dele, sabe? A partir desse versículo a gente consegue entender que desde o princípio dos tempos a vontade de Deus era que nós fôssemos semelhantes a Ele. Justamente o que Deus era, Deus queria que nós fôssemos também. Então Deus, que é santo e incorruptível, Ele espera a mesma coisa de nós, sabe? Deus, da mesma forma que Ele é amor, Ele espera isso de nós. E da mesma forma que Ele é bondoso, Ele espera que nós sejamos bondosos também. Deus então apresenta para nós a identidade original. A identidade original que Deus tinha pensado para nós desde o início foi que nós fôssemos como Ele, nós fôssemos parecidos com Ele. Porém, veio uma coisa na nossa trajetória que mudou um pouco isso e criou meio que uma vulnerabilidade em tudo isso, que foi o pecado. Desde o pecado original lá de Adão, a gente percebe que com o pecado o diabo aproveita muito dessa nossa falha para atingir essa nossa fragilidade e justamente colocar mentiras e distorções do que Deus tinha pensado para nós. Ou seja, aquilo que Deus tinha pensado como um amor puro e sem nenhum tipo de maldade, o diabo transformou em prazer sujo. Da mesma forma que Deus tinha pensado em serviço e em humildade, o diabo vem e transforma em vaidade e arrogância e um extremo egoísmo, sabe? Então, o que Deus tinha pensado como imagem e semelhança, o diabo transforma em seres distantes, em seres que não se relacionam com Deus. O pecado, ele tem esse poder na nossa vida, ele vai lá e distorce completamente a identidade que Deus tinha pensado para nós. Só que no meio disso tudo, obviamente, Deus não poderia deixar as coisas dessa forma e Ele nos oferece a cruz. A cruz veio e mudou completamente tudo na nossa história. E lá em Colossenses 1, no versículo 21 e 22, vai dizer: "E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, Ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos e culpáveis e irrepreensíveis." Ou seja, Deus deu um basta em toda essa bagunça que o diabo estava dando a nós. E através do seu Filho, através de Jesus Cristo, Ele nos proporcionou redenção, Ele nos oferece a lavagem dos pecados, Ele nos oferece realmente a purificação de todas as nossas falhas e todas as nossas impurezas, e Ele nos dá uma nova identidade. Ele nos oferece aquilo que a gente tinha perdido desde o pecado original. Então, você está falando de identidade, que identidade é essa? E o versículo que rege a nossa igreja e o versículo que vai regir essa palavra é em 1 Pedro 2,9, que vai dizer: "Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz." No versículo 10 vai dizer também: "Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia." Sabe, por conta da cruz de nosso Senhor Jesus, agora nós podemos ser chamados de geração eleita, de sacerdócio real, de nação santa e de propriedade exclusiva de Deus. E isso que já está ótimo, ainda vai melhorar, porque o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 4, no versículo 4 até o 7, ele vai dizer: "Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus."
sabe? Então a obra da cruz, de antes que nós éramos inimigos, agora nos oferece um lugar à mesa do Pai. Agora, antes que nós éramos inimigos e distantes de Deus, agora nós podemos ser chamados de filhos e propriedade exclusiva de Deus, sabe? Só que essa identidade que Deus nos dá, se a gente voltar lá no versículo de 1 Pedro, ele vai dizer: a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Deus nos oferece essa identidade por um propósito, para que a gente proclame essa boa nova, para que justamente da mesma forma como nós fomos resgatados, a gente, através das boas novas de Jesus Cristo na cruz, a gente possa ir por aí espalhando o Evangelho e chamando novamente mais inimigos para o lugar de filhos, justamente chamando mais filhos desgarrados e ovelhas perdidas para o lugar da mesa do Pai. Ou seja, Deus sempre pensou dessa identidade para nós. Deus sempre pensou nesse lugar para nós, onde nós verdadeiramente éramos parecidos com Ele. O pecado veio e bagunçou um pouco isso, mas Deus obviamente tinha um plano para com isso. E Ele nos ofereceu a redenção através da cruz. E Ele nos oferece essa nova identidade, a identidade real que Ele pensou desde o primórdio dos tempos, para que nós, da mesma forma como nós fomos salvos e nós fomos acertados por essa identidade, nós também espalhássemos essa boa nova por aí, que antes nós éramos inimigos, mas agora nós somos filhos de Deus. Espero que essa palavra tenha edificado o seu coração, espero que o Espírito Santo possa te dar discernimento e revelação para que essa palavra possa provocar mudança na sua mente e que você possa entender de uma vez por todas, quer dizer, que todos nós possamos entender de uma vez por todas que nós somos filhos amados e que Deus tem prazer em nós. Uma ótima semana para todos e Deus abençoe.